Drogas, festas e bebidas. Isso é um pouco do que se define Brilli 7 atualmente. Esse exposed que ele tomou começou por conta dos calotes em editores, mas vocês podem ter certeza que isso vai muito mais além. Nesse vídeo aqui eu vou somente dar a minha opinião minha que é de um cara que assistia muito os vídeos do Brilli alguns anos atrás, e vendo o que esse mano se tornou hoje, chega a ser algo assim, no mínimo, desprezível. Certo, vamos lá. Eu já fui muito mais ativo do que eu sou hoje no meio dessa comunidade de canais, e sendo sincero, o Brilli era um dos caras assim que eu mais acompanhava. Vídeos de Omigo ou Travazap, invadindo aulas online. E eu até pedi a ajuda do meu pai, só que ele bateu com o caderno na minha cara. Em 2021, esse estilo de vídeo era o que eu consumia aqui no YouTube. Eu lembro que o Brilli era tipo assim, uma referência nesse meio, ele era um dos caras mais estourados nesse nicho de conteúdo. O Brilli era um cara assim, que eu realmente gostava de acompanhar, mas nós, telespectadores, a gente não sabe o que se passa por baixo da cortina, tá ligado? A gente não sabe de praticamente nada, a gente não faz ideia de como as coisas são por fora das câmeras. E eu digo isso como um todo, desde a criação de um vídeo, até mesmo a como que aquele influenciador é na vida real. E sendo sincero, na maioria das vezes a gente nem precisa mesmo saber. A vida pessoal do cara e os vídeos dele na internet são coisas totalmente diferentes, e a gente como um público, a gente precisa saber diferenciar. Só que no caso do Brilli, a história vai um pouco mais além. As críticas desse vídeo não é exatamente só ao que o Brilli faz ou deixa de fazer, entendeu? E sim sobre como às vezes superficialmente tu acha que tá tudo certo. No caso do Brilli, eu como um cara que acompanhava bastante ele, eu não fazia ideia disso tudo que tava acontecendo. Coisas que acontecem no off e que pra mim pelo menos estragam totalmente o jeito que eu vejo ele agora. Mas bem, pra quem não tá totalmente aí por dentro do assunto, do que tá acontecendo aí na internet nesses últimos dias, estourou um exposed envolvendo o Brilli. E nesse exposed, o centro de tudo é por conta de calotes em editores, tá? Calotes que ele deu inclusive em amigos pessoais dele, pra vocês verem como ele não tá nem aí pra ninguém. Mas na boa, esses calotes não são só a ponta do iceberg, tá ligado? Como eu não conheço a vida pessoal do nosso querido B7, eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo aqui. Eu esperei alguns youtubers que tenham mais proximidade com ele postarem algo pra mim conseguir ter basicamente aí o material pra esse vídeo, entendeu? E pra gente conseguir também entender tudo aí que tá acontecendo, junto com a minha incrível opinião, é claro. E já vou deixar claro aqui pra vocês que alguns vídeos, como do Putônios, do Crânio, do Green, de mais um monte de gente, foram uma base pra mim poder entender tudo isso que tá acontecendo. E na boa, por tudo isso que eu consegui ver, dá pra entender exatamente o tipo de pessoa podre que o Brilli é. Uma pessoa que tem um ego intocável, um cara que faz merda atrás de merda, usa drogas, anda com gente merda e influencia pessoas à sua volta toda a fazerem as mesmas merdas que ele. Isso quem tá falando não sou eu, são pessoas próximas ao Brilli ou que eram ligadas a ele de algum jeito que falaram. E é realmente triste ver um cara que tinha um potencial gigantesco de ser uma referência aqui no YouTube jogar tudo no lixo, e esse potencial que eu digo são pelas recordações dos vídeos antigos dele, que pra mim são muito nostálgicos. Aquele Brilli que cresceu muito na época da pandemia, esse cara sim tinha um potencial gigantesco, e eu vi gente falando sobre isso tudo ser culpa das drogas e tudo mais. E seguinte, obviamente as drogas estragam uma pessoa, mas esse mau caratismo de longe não tem nada a ver com droga nenhuma. Eu mesmo cresci com muitas pessoas viciadas ao meu redor e, cara, pessoas que, mesmo tendo problemas com vícios, tinham caráter. Até porque vocês acham que enrolar pra pagar uma pessoa que te presta um serviço tem a ver com drogas ou simplesmente filha da putismo da tua parte? Sendo sincero aqui, esse caminho que ele escolheu pra vida dele, quem tem unicamente a culpa nisso tudo é o próprio Brilli. Se hoje ele chegou a esse ponto, a culpa não é de ninguém mais além dele. Pessoas pra te influenciarem a usar esse tipo de coisa sempre vai existir, isso é totalmente normal, mas aí vai da cabeça de cada um saber o que vai fazer nessa circunstância. E o Brilli é um caminho claro a não se seguir. Bem, o Green foi o mano que começou todo o exposed dele. O vídeo que ele soltou pegou mais de 1,5 milhão de visualização em, tipo, menos de uma semana. E, cara, esse foi, tipo, o vídeo que basicamente iniciou toda essa treta. E, cara, foi só o Green dar o primeiro soco que juntou todo mundo, mano. Tá ligado quando tu fala, se tu der o primeiro, eu pulo junto? Cara, foi tipo isso que aconteceu. O Green deu o primeiro e já pulou uma galera logo depois. E na pura mesmo, eu acho que estavam só esperando um passo em falso do Brilli pra começarem a detonar ele. E, obviamente, com razão. O cara, sei lá, dele. O Brilli é um cara, tipo, patético mesmo. Mas voltando, nesse vídeo do Green, ele mostra alguns podres do Brilli em relação a editores. E sim, editores no plural mesmo. O cara simplesmente gosta de não pagar quem edita os vídeos dele. Como, por exemplo, o Crânio, que era um amigo pessoal do Brilli e editava alguns vídeos dele. O cara falou que virou, tipo, 5 noites editando o vídeo do Brilli e que deu até alguns problemas com o PC dele, que estragou e passou uma porrada de coisa pra conseguir entregar o vídeo dele no prazo, pro moleque simplesmente dizer que ficou ruim o vídeo, que não ia pagar. Mesmo o Brilli não tendo dado nenhuma explicação de como queria o vídeo pra ele. E
depois ficou enrolando o cara por dias pra pagar só uma parte do vídeo no final. E isso não é um caso isolado, ele disse a mesma coisa pra diversos editores, que o Pix dele tava bloqueado e sei lá o que. O problema do Brilli não é uma coisa em específico, são coisas que assim, definem ele como pessoa, vocês entendem? Não são ações isoladas e nem nada do tipo que ele tenha feito alguma merda, tá ligado? E sim o que ele é. Literalmente todos os amigos que ele tinha simplesmente largaram ele de mão. Muitos até fizeram vídeos falando dele, como no caso do Abelha. O Brilli tem problemas sérios com a síndrome do protagonismo, onde ele acha que ele é o protagonista e todo o resto são apenas coadjuvantes, tá ligado? O que eu quero dizer é que o Brilli não liga se precisar foder alguém próximo a ele que seja, só pra tirar o dele da reta, que é exatamente o que aconteceu há pouco. Pra quem não tá ligado, o Brilli esses dias abriu uma live com, entre aspas, amigo dele, onde esse mano simplesmente ameaça o Green, dizendo que no RJ se resolve as paradas de outra forma e coisas do tipo. Realmente ameaçando ele, tá ligado? Os caras tão chegando por causa do cancelamento lá. Caralho, para com essa porra de cancelamento, filha da puta. Esse doidão aí querendo fazer mídia em cima do Brilli. Ele fala várias histórias aí que não é nem do contexto. Porra, menor, nós nem te conhece. Aqui no Rio de Janeiro, nós resolve o bagulho no outro jeito. Mas tem um ponto que foi recentemente trago aí por esse mesmo cara, onde o Tio Gin abriu uma live e deu uma fala pro moleque. E nisso ele disse que o Brilli tinha passado umas ideias toda torta pra ele e do que tinha acontecido e tudo mais. Inclusive o Brilli bloqueou ele depois disso tudo que aconteceu, quando esse cara chamou ele pra pedir explicações pro Brilli do porquê que ele tinha feito tudo isso, né? E sendo sincero, esse mano errou sim em ameaçar o Green sem saber de nada do que tava acontecendo. Mas pelo menos ele pediu desculpa e viu que tava errado, tá ligado? Tanto que ele disse que o Brilli incentivou ele a usar alprazolam, que pelo que ele falou, é como se fosse uma droga. Que vendo agora, eu fiquei, tipo, muito curioso pra saber, porque eu comecei a usar esse alprazolam recentemente, obviamente, com medicamento, né, com receita médica, e eu tomo, tipo, 3 desses por dia, e eu não fazia ideia do mal que esse remédio traz. Quem souber mais sobre aí, cara, comenta aí, por favor, que eu vou agradecer bastante. Mas bem, no momento que eu tô gravando isso aqui, que é segunda, o Brilli ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Brilli postou um vídeo, sei lá, ironizando isso tudo que tava acontecendo, como se não fosse nada, que o Green tinha só 3 mil inscritos, sei lá o quê. E se o Brilli vai ou não se pronunciar sobre isso, eu não faço a menor ideia. Só que eu afirmo pra vocês que esse papo tá feião pro lado dele. Rapaziada, no momento que eu já tinha até lançado esse vídeo aqui pro meu editor, o Brilli soltou um pronunciamento de 1h30 lá no canal do YouTube dele. E esse vídeo dele é um tanto quanto enrolação, tá ligado? Tipo assim, ele ficou muito tempo, tá? Tipo, bastante tempo mesmo enrolando. E basicamente o que ele falou nesse vídeo foi, tipo, num tom irônico ali, num tom do conteúdo dele, num tom dos vídeos dele normal. Ele não falou, tipo, de um jeito mais triste, mas, tipo, pedindo desculpa mesmo, sabe? E assim, ele ficou enrolando pra caralho pra pedir desculpa. Na verdade é essa, e o que ele falou foi basicamente: esse exposed é de muito tempo atrás, tá? Ele falou que esse exposed, essas coisas que aconteceram, são de muito tempo atrás. Esse exposed que ele tomou foi agora, então, tipo, são coisas que ele fez no passado, que ele se arrependeu e que agora ele já é uma nova pessoa. E, cara, foi resumidamente aqui em segundos pra vocês é isso, tá ligado? Tipo, não teve nada demais nesse pronunciamento dele, foi basicamente um react aí do vídeo do Green, do Crânio, onde ele pede desculpa ali pro Crânio, tá ligado? Mas nada de, tipo, nossa, muito foda. Então eu achei meio merda esse pronunciamento. É tipo isso. E basicamente o cara fez quase tudo que o Putones falou que ele ia fazer no vídeo dele. Mas bem, caso tenha assistido até aqui, eu agradeço muito e eu realmente não tô muito ativo aqui nesse canal, mas de verdade eu quero ter constância nele. Então se tu puder aí dar um incentivo deixando o like e se inscrevendo, vou agradecer bastante. Até a próxima, valeu!